1 Samuel 5:1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus aqui eram os arques inimigos do povo de Deus. Eles tinham batalhado e aqui eles tinham de fato vencido o povo de Deus. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Aqui, só para você entender o contexto, Dagon era um dos principais ídolos dos filisteus. E eles tinham uma imagem a qual eles adoravam, a Dagon. E no Antigo Testamento existia a Arca da Aliança, que era aquele móvel quadrado, que tinha os 2 querubins na tampa do propiciatório. E, de fato, ali é onde Deus se manifestava ao seu povo. E o que aconteceu? O povo aqui tinha perdido a batalha, e pior, tinha perdido a presença de Deus, entre aspas, pelo menos aquele móvel. Eles tinham perdido. E é isso que vai relatar. Verso 3. Levantando-se, porém, verso 2, para pegar o contexto. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este, ou seja, no templo, lá com os ídolos deles. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo de pé. Ou seja, a imagem dele estava caído, né? Colocaram de pé novamente. Verso 4. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Olha para cá, por favor. No capítulo anterior, aqui de 1 Samuel, no caso no capítulo 4, devido ao povo ter esquecido de Deus, de fato esquecido mesmo, o povo começou a andar ladeira abaixo. Israel estava num período muito triste de decadência espiritual, de decadência financeira, de decadência religiosa e inclusive de decadência militar. Tanto é que aqui eles acabaram perdendo a batalha. E a batalha ali, no caso, era bélica, e eles acabaram perdendo a batalha. E a ideia que eles tiveram foi a seguinte: olha, talvez nós perdemos a batalha porque nós fomos batalhar e esquecemos da arca do Senhor. Como assim? Nós vamos para a guerra e não levamos a presença de Deus. É por isso que nós perdemos. Então eles têm a brilhante ideia: vamos pegar a arca e vamos levar junto conosco para a batalha, assim vamos ganhar. Então eles levam a arca e tomam um chacoalho de novo. Ainda perde a arca. E ficam totalmente tristes, com certeza. O que Deus passa aqui é que, de fato, o mais importante não era aquele móvel, mas sim a manifestação do poder de Deus, muito além daquele objeto. Antigamente, existiam, claro, alguns objetos que eram sagrados dentro do templo. O mais sagrado, provavelmente, era a Arca da Aliança. Era ali onde Deus se manifestava, mas não apenas a arca. Lembra? Tinha a arca, tinha o castiçal, tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães e vários outros instrumentos ali que eram santos ao Senhor, objetos sagrados no templo. Só que depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, nós não vemos mais essas coisas. Do tipo um lugar sagrado, um instrumento sagrado, um objeto sagrado. Depois de Jesus Cristo nós não vemos mais nada dessas coisas. Haja vista que o próprio templo foi destruído no ano 70. Então, o grande problema de muitos cristãos hoje é que eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando judaizar de novo o cristianismo. Trazer esses objetos sagrados e introduzi-los novamente no cristianismo, no templo, nas igrejas. Há muitos que estão tentando fazer dessa forma e, por incrível que pareça, têm conseguido. Quantos cultos nós não temos visto hoje que o pastor ele prega de kippah, sabe aquele chapéuzinho que o judeu põe aqui na cabeça? Ele, dentro do cristianismo, ele traz aquilo lá para a igreja. Eu vi uma igreja uma vez de um conhecido meu, aonde quem ia ensinar era um rabino. E esse rabino judeu está esperando a vinda de Jesus até hoje, porque eles não acreditam que o filho de José e Maria era um carpinteiro de Nazaré e que era Deus. Eles não acreditam. Eu falei, como que vocês ouvem estudo de um cara que está atrasado no tempo? Que não creu quando Jesus Cristo se manifestou em carne e osso. E nós vemos que eles colocam kippah, shofar, já viu? Aquele berrante, né? Eu já vi culto que tem berrante, imagina, gente do céu, tocar um negócio daquela lá na igreja. Um absurdo. Só que alguns vão além disso. Vão para a ignorância de fato. Eles colocam, uma réplica da Arca da Aliança aqui no
Eu não chamo nem isso aqui de altar, né? Tem alguns irmãos, o Edivaldo fica bravo quando eu falo que isso aqui é um palco, ou uma plataforma. É que alguns chamam, isso aqui é o altar, como se aqui fosse algo sagrado. Não é. Isso aqui é apenas uma plataforma mais alta. Para quê? Para que você possa me ver melhor. Apenas para isso. Não quer dizer que este lugar aqui, porque tem gente que pensa assim, né? Colocou o pé aqui em cima, você tem que estar consagrado ao Senhor, senão o raio vem e fulmina a sua cabeça na hora. Aqui é só uma plataforma. Então eles ficam tentando judaizar o culto, tentando transformar locais em locais sagrados, objetos em objetos sagrados, né? Daí põe um baita de uma cruz aqui no meio do negócio e diz, porque estamos diante da cruz do Senhor, aqui Deus se manifesta. Não, Deus se manifesta onde a igreja se reúne. Estávamos reunindo na casa do irmão Celso, lá onde Deus se manifestava. E de fato assim fazia. Então, mais importante do que um local é o povo de Deus reunido para que a presença de Deus se manifeste. Isso é o mais importante. Tanto é que esse salão, o dia que você quiser fazer um aniversário para o seu filho, casamento e por aí vai, você pode usar. Claro que pode. Então nós não podemos tentar judaizar o cristianismo, de forma alguma. E é claro, ainda tem aqueles loucos, né, que não só alguns objetos sagrados, mas eles colocam o óleo consagrado lá no monte, o manto que ele orou e consagrou a Deus, e que se você tocar você vai ser curado. Tem até semente que cura de Covid-19. Já viu essa ou não? Isso é nova, né? Um cara desse tem que ser denunciado na polícia, gente. Como que pode fazer um absurdo desse? Daí começa a vir esse monte de bobagem, de óleo ungido, vale do sal e por aí vai. Mas aqui o que Deus deixa bem claro é que o mais importante não é um objeto, no caso ali a Arca da Aliança, mas de fato um povo que teme a Deus, que se quebranta diante de Deus e principalmente que obedece a Deus, que tem o coração voltado para Deus. Em contrapartida, nós vemos que os filisteus, eles voltam alegres, primeiro porque derrotaram seus inimigos. Segundo, além de derrotar os inimigos, ainda pegamos o Deus dele para nós. Os filisteus, eles acreditavam em vários deuses, e quanto mais, melhor. Olha, já que o Deus de Israel ajudou eles, vai ajudar nós também. Mas não foi isso que aconteceu. Como nós lemos aqui, como eles usaram Deus de forma errada, vieram tumores e desgraça por todo o povo. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Eu vou explicar de forma bem prática. Vou passar aqui alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Vinícius. O ataque inimigo à igreja de Deus é constante. Em toda a história da igreja, o cristianismo, os povos de Deus, os homens e mulheres que de fato servem a Deus, eles sempre foram atacados. Nós temos que estranhar se de fato um dia esse ataque cessar. E todo mundo parece que vira para o nosso lado. Daí é um problema, porque via de regra, os babilônios, os assírios, os filisteus, os egípcios, os romanos, governos ditatoriais, comunistas, essa é a vida deles, é de fato fazer o quê? Perseguir a igreja. Tanto é que hoje nós temos o privilégio de louvar a Deus nesse salão aqui, por conta de muita luta, porque até isso estavam querendo impedir. Mas tenta ir num país comunista como a China, como a Coreia do Norte, e abrir uma Bíblia dessa aqui, você não consegue. Porque a perseguição, o ataque inimigo à igreja de Deus, ele é constante, desde sempre. Está certo que nessa época aqui, era com armas literais, mas que é um ataque que nós mais vemos hoje contra a igreja do Senhor do que com ideologias totalmente anticristãs, ensinos que são totalmente contrários àquilo que a Escritura nos ensina. Porque, convenhamos, é fácil perceber que nós estamos sendo atacados pelo inimigo quando alguns caças russos começarem a sobrevoar o céu do Brasil, quando alguns mísseis da Coreia do Norte atingirem nosso país. É fácil saber que estamos sob ataque. Mas quantos conseguem perceber o ataque inimigo à igreja de Deus através de coisas muito mais sutis? Assim como Jesus percebeu diante de Pedro. Lembra? Pedro acaba de ter uma revelação que Jesus Cristo era Deus. Alguns versículos depois, Jesus Cristo diz que convém que ele vá a Jerusalém e morra. E olha o que Pedro disse. Mestre, faz isso não, bobeira. Morre não. E Jesus Cristo, diante daquelas palavras doces, ele vira para ele e diz, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Quantos conseguem perceber? O inimigo atacando de fato através de coisas totalmente sutis, assim como Pedro, usado pelo diabo ali com palavras totalmente melosas. A igreja é atacada constantemente. Somos atacados constantemente pelo governo. Sim, o maior inimigo da igreja, na maioria das vezes, em todo o tempo, sabe quem foi? O Estado. Foi assim com os egípcios, foi assim com os romanos.
Foi assim com os imperadores, com os Césares da vida. Hoje não é diferente. Lembra o que aconteceu com o faraó? Diz a Escritura que Deus fala para Moisés, vai lá e fala para ele libertar o povo. O faraó não deixa. Deus está com a praga, vai lá e fala de novo. Daí o faraó diz, não, pode ir, mas vão só vocês, os homens. As crianças ficam aqui com a gente. Ou seja, vocês podem servir a Deus aí, os adultos, mas deixa a gente ensinar as crianças aqui que a gente sabe o melhor caminho para elas. E convenhamos hoje como que o Estado sabe o melhor caminho para os nossos filhos, hein? Os absurdos que eles aprendem. Ideologias totalmente anticristãs. Aprendem que a criança nasce neutra, não nasce menino nem menina, nasce meninix. E depois de uma certa idade ela escolhe. Ensinam que a coisa mais normal do mundo é o homossexualismo, que não há problema, que o socialismo ele é correto. Absurdos atrás de absurdos. Mas eles dizem, não, nós sabemos o que ensinar. De fato, Faraó disse isso, olha, pode servir, mas não vai tão longe. Depois disse, olha, pode ir até um pouco mais longe, mas as crianças fiquem aqui. Você percebeu que as estratégias não mudam? Por que você acha que eles querem colocar as nossas crianças com 4 anos de idade já na creche? A última vez que eu vi era 4, né? Não sei se diminuiu, parece que estava para diminuir para 2. Por que você acha que eles querem, com 4 anos, já aprisionar as nossas crianças? Você acha que de fato eles estão preocupados com a educação dos nossos filhos? Ou porque eles querem culturalmente já mudar a cabeça deles, para que eles possam pensar, não de acordo com a família tradicional cristã, mas sim de acordo com o Estado pensa. Eu não estou dizendo, claro, deste governo que nós temos hoje, porque o que nós vemos até agora é o governo do presidente Bolsonaro, de fato, combatendo essas ideologias e, de fato, soltando essas amarras. Mas, via de regra, os governos esquerdistas, é apenas isso que eles fazem. Eles querem, na verdade, formar militantes que vão estar apoiando a eles em tudo. Aí você pega, aliado a um Estado totalmente ateu, totalmente ímpio, uma mídia totalmente podre. E os ataques continuam. O tempo todo. Liga, meu irmão, a televisão. Hoje em dia dá para você contar no dedo um jornal que presta, que ensina de fato algo imparcial, que não tem um lado da moeda. Dá para contar no dedo. Eu, para ser sincero, tem só um que eu acompanhe, que de fato eu vejo que é imparcial por enquanto. Mas, via de regra, assista a televisão. Você vai ver toda ela é tendenciosa. Eu estava tão feliz com a CNN chegando no Brasil, fiquei já decepcionado. É a Globo, só que um pouco mais sofisticada, como diz o João Dória. Mas é a mesma coisa. Não muda. Olha para as suas ideologias. Meu irmão, até a cultura, Jesus amado. Você é mais antigo aí, você lembra da cultura? Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bikman, quer ver? X-Tudo. X-Tudo não é lanche, não. É o programa que tinha lá. Programas totalmente educativos que, de fato, você aprendia as coisas. Contos de fada. Até hoje eu ponho meus filhos para assistir essas coisas. Que, de fato, a TV Cultura trazia uma cultura. Agora, olha o Felipe Neto no Roda Viva, meu Deus. Consegue ver que a mídia o tempo todo faz esse trabalho contrário àquilo que a Escritura ensina e nos ordena a ensinar aos nossos filhos? É bem provável que, por conta dessa informação distorcida da mídia, de forma maciça, e eles de fato têm conseguido seus objetivos de afundar uma nação. Olha os jovens que nós temos hoje. Olha a tristeza que é. Antes, dava para contar no dedo, né? Aqueles que saíam do armário. Hoje, a mídia quase que obriga você a entrar e sair, nem que você não seja, meu Deus. Vai chegar um dia que talvez a gente vai ter vergonha de falar que a gente é hétero. Por quê? Porque isso aqui é um absurdo. Como assim? Você não é total flex? Não pode. Como assim? Você é um alienígena. Experimenta um jovem, ali de uns 16, 17 anos. Falaram lá na escola que ele nunca ficou com ninguém. Que ele é o BV da vida. Sabe o que é BV, né? Boca virgem. Experimenta. Cara, ele vai ser linchado. Ele vai virar um bullying ambulante por onde ele for. Por conta de ataques o tempo todo. O tempo todo. Eu e você devemos, de fato, rejeitar todo esse tipo de ensino. Por isso a importância de você que tem o seu filho na escola, quando ele chegar em casa, você precisa, de fato, fazer uma lavagem na cabeça dele. Perguntar o que você aprendeu. Como foi? Olha, isso aqui é errado. Meu filho estava estudando lá sobre a teoria da evolução, mas aprendendo, sabendo que é mentira.
Agora, se nós não darmos as informações corretas, quem vai dar? Se os pais não se engajarem para ensinar de forma correta, quem vai ensinar? Ninguém. Na verdade, eles vão aprender totalmente errado. Karl Marx, que na verdade é um tipo de anticristo, do demônio, o pai do socialismo, talvez o vô da TV Globo, ele conseguiu, de uma forma sutil, ganhar toda uma sociedade através do que nós chamamos de marxismo cultural, que é como ele não conseguiu ganhar na força a briga contra o proletariado que ele fez, vamos ganhar na ideia. Aos poucos ali vamos conquistar quem? As crianças. E hoje, você viu o vídeo, acho que esse tempo atrás, do presidente, né, na reunião ministerial? A Globo contou a quantidade de palavrão que tinha. Acho que 32, se eu não me engano. Fala, isso não é para dar risada. A Globo espantada com palavrão, gente. Eu não estou dizendo que está certo. Deus me livre, está totalmente errado. Se o presidente fosse da nossa igreja, ia ser repreendido severamente. Mas imagina, a Globo espantada com os palavrões. Você olha a novela deles. É sexo explícito em horário nobre. Homossexualismo é a coisa mais normal do mundo. Apologia ao crime. No programa lá da Fátima Bernardes, leva Ludmilla, maconheira sem vergonha. Ou aquela promíscua da Anitta. Mas o problema é o palavrão do presidente. Nossa, não pode. Chamar o Dória de... Não pode falar, né? No culto. Dejetos fecais. Não pode. Isso aí é um absurdo. Para você ver como que, de fato, se eu e você não encararmos a missão de Provérbios, que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar, a mídia vai ensinar. Vigie o que o seu filho assiste, quem ele ouve. Isso é de suma importância, com certeza. Mas não apenas isso. Nós somos atacados por todo lado. O inimigo, ele sempre vai achar que está triunfante. Era o que estava acontecendo aqui, né? Ganhamos deles. Ganhamos deles e agora temos o Deus deles. Mas a história não terminou por aí. O segundo princípio. Põe ele, por favor, Vinícius. O segundo princípio é o seguinte: o povo de Deus não foi derrotado pelos inimigos, mas por seus próprios pecados. Este foi o grande problema. Você pode pensar assim, mas calma aí, os inimigos não eram muito fortes? Eles eram fortes. Mas eles não eram páreos para um Deus onipotente. Quem são os filisteus comparados ao nosso Deus? Não são ninguém. Absolutamente ninguém. O povo de Deus, ele era derrotado, na verdade, por seus próprios pecados e não pela força do inimigo. Era por suas fraquezas e não propriamente pelo tanto de músculo, ou de soldados, ou de poder bélico que o exército contrário, que o exército inimigo tinha. O que levou Deus, o que de fato levou o povo de Deus a uma derrota devastadora, não foi o poder daqueles homens. Porque se nós afirmarmos que os filisteus eram fortes demais, por isso o povo de Deus perdeu, nós também teremos que dizer que o cristão não consegue andar em santidade hoje, porque o mundo é pecaminoso demais. Porque a perversidade tem tomado conta de tudo. Se nós afirmarmos que, de fato, eles eram mais poderosos que o nosso Deus, nós vamos poder também, infelizmente, dizer que há uma brecha para a gente pecar. Por quê? Olha, porque o pecado era maior do que a minha força. Ou seja, o pecado era maior do que o meu Deus. Eu sei que neste mundo moderno, cheio de facilidade, cheio de entretenimento, onde você entra em qualquer site, em um clique ali no seu celular, eu sei que essas coisas que são benéficas, se sabermos usar de forma correta, elas podem trazer um prejuízo enorme também. Só que você pode pensar, pastor, mas hoje em dia nós vivemos um mundo diferente. A promiscuidade de hoje é muito maior do que antigamente. Será? Se eu falar para você que não era de forma alguma. Se você pensa que hoje nós vivemos uma época difícil, em relação à tentação, à promiscuidade, meu irmão, você não tem noção, na época de Paulo era muito pior. Paulo, quando ele vivia ali no meio dos gregos, não sei se você já percebeu, as esculturas gregas que nós vemos hoje, via de regra pelado, né? Aqueles esportistas das Olimpíadas, via de regra pelado, que a gente costuma ver em jardins assim. Sabe por quê? É porque era a coisa mais cultural que tinha naquela época, a coisa mais normal do mundo. É tão sério que na época de Paulo, havia algumas mulheres conhecidas como ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Meninas que eram educadas para servir a Afrodite no culto. Como? Através de relação íntima com os membros. E era um orgulho danado para um pai criar uma filha para ser sacerdotisa de Afrodite. Misericórdia. Isso no culto, gente. Por mais que nós vivemos uma situação totalmente pervertida em nosso país, não chegamos nem perto disso. Estamos muito longe.
Hoje em dia nós conseguimos ir lá e desligar a tomada do computador, da TV, cancelar os dados do celular. Na época de Paulo, o pessoal ia para a igreja e tinha essas palhaçadas. Mas mesmo assim, no meio de um povo totalmente corrompido e podre, Paulo diz assim: sejam santos. O nosso Senhor era santo e Ele nos ordena ser santo. Não há tentação que nós não tenhamos força para suportar. Não importa onde você viva, o Senhor sempre vai nos dar força. Por isso é importantíssimo uma boa relação com Deus. O povo de Israel, ele nunca foi derrotado pela força do inimigo, mas sempre por sua fraqueza. Você vê quando eles tinham uma boa relação com Deus, o que sempre acontecia era Deus ser misericordioso para com eles, e o que seguia era a bênção. Eles se afastavam de Deus e a história era sempre a mesma, desgraça. O povo perdia suas batalhas, o povo era capturado e era feito escravo. O fracasso da igreja de hoje também não tem a ver com a força do mundo, mas sim com a nossa fraqueza. Sabe por quê? Hoje tem sumido dos púlpitos, de fato, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Em detrimento a essa mensagem que é a bíblica, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, a mensagem da santidade, da renúncia, do deixar aquilo que eu gosto e fazer aquilo que é correto, tem aparecido não apenas a mensagem da prosperidade, mas hoje em dia tem aparecido um tanto de coachings, pastores que na verdade são mais palestrantes motivacionais. Vocês vão ver a desgraça que nós vamos colher daqui a alguns anos, frutos das pregações de David Leonardo, Vitor Azevedo, Tiago Brunet e toda essa catreva aí. Essas pessoas que são semeadas, que as palavras deles são o tempo todo semeadas nos corações das pessoas. E tudo é bom. Deus não é irado. Deus não pune o pecado. Não importa o que você faça, Deus continua sendo bom. Deus é bom? Claro que é. Mas o nosso Deus ser bom, Ele precisa ser justo também, só que eles esquecem dessa parte. Veremos daqui a alguns anos o tipo de cristão que nós escolheremos. O tipo de pessoas batendo no peito e dizendo que é cristão. Olha, já temos isso. Aquele Diego Hipólito, lembra, né, o ginasta lá? Ele assumiu ser homossexual e, nossa, a gente aplaudiu. É isso aí, não precisa ter vergonha, não. Eu não precisava nem assumir, né? Todo mundo já sabia, gente. Só ele que não. É só você ver a apresentação dele. Pelo amor, gente. Só ele que não sabia. Todo mundo sabia. Mas é interessante ele falar isso e logo depois afirmar que frequenta uma igreja evangélica. E o pastor não se manifestar. É isso que nós vamos escolher daqui para frente. Com essas pregações totalmente rasas, superficiais. Entretenimento gospel, é isso que eles fazem o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque eles acham que essas coisas vão segurar as pessoas na igreja. Meu irmão, se for por conta de entretenimento, o mundo de entretenimento é muito melhor. Muito melhor. O que segura as pessoas na igreja é a palavra de Deus. Tem uma frase do Paul Washer que eu sempre cito, que ele diz assim: e já que não há mais poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para manter um defunto se movendo. Ou seja, como aqui não há o poder da mensagem da cruz, do arrependimento, a gente precisa ficar fazendo balada gospel, carnaval gospel, MMA gospel e todas essas coisas aí, colocando a palavra gospel depois. Eu lembro uma vez de um rapaz que ele foi ao nosso retiro, ao Impacto, e depois do primeiro dia de pregação, ele falou assim pra gente: mas aqui vocês falam muito sobre pecado, só isso vocês falam. Pecado, pecado, pecado. E nós falamos para ele: olha, é justamente porque Isaías diz que o Senhor foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Se você não entende isso, você não sabe o que é ser cristão. Não sabe, de forma alguma. E terceiro, já estou encerrando, põe ali, por favor. Terceiro princípio, o problema é que eles lidavam com Deus de maneira errada. No caso, os filisteus e também os israelitas, ambos, os dois, eles lidavam com Deus de maneira errada. Olha o povo de Deus. Primeiro, eles vão para a batalha sem a arca. Perdem. Então eles dizem: que é isso? Esquecemos o pé de coelho. Não, pé de coelho não, a arca da aliança. Nosso trevo de 4 folhas, ficou para trás. Por isso que a gente perdeu, não tivemos sorte. Então eles pegam a arca e dizem: olha, é só ter esse amuleto lá, vai resolver o nosso problema. E tomam um chacoalho. E perdem de novo, e perdem inclusive a arca. Você percebeu que o grande problema é que eles achavam que eles carregavam a Deus naquela arca,
e se esqueciam de se prostrar diante do Senhor e saber que o Senhor que nos carrega. Às vezes nós também confundimos. Nós esquecemos que é o Senhor que nos leva em seus braços e não o contrário. Você tem que tirar da sua mente, meu irmão e minha irmã, aquela frase que, olha, tudo que você fizer, coloque Deus nos seus planos. Não, não é assim que fazemos. Não colocamos Deus nos nossos planos, mas nós vamos à Escritura e nos colocamos nos planos de Deus. É diferente. Deus não tem nenhuma obrigação com aquilo que você fica planejando, com os seus ideais, com os seus planejamentos. O que você precisa é você, de fato, se enquadrar. Aquilo que é a vontade de Deus. É só assim que a bênção de Deus vai ser sobre mim, sobre a sua vida. Não é, faça o que você quiser, mas ponha Deus na frente. Isso é absurdo. Se coloque atrás de tudo aquilo que Deus faz. A humanidade sempre lida com Deus como se ele fosse um amuleto. Os gregos faziam isso. Se você ler a mitologia grega, você vê, eles iam para a batalha, se era no mar, eles ofereciam sacrifício a Poseidon. Se era uma batalha nos ares, ia lá oferecer o sacrifício a Zeus. Não interessa, eles sempre ofereciam sacrifício aos seus deuses. Por quê? Olha, temos que fazer os nossos deuses benignos a nós. E você percebeu que muitos cristãos continuam com essa mesma estratégia grega, mitológica, só que, é claro, um pouquinho diferente. Embora a Arca da Aliança ela não fosse um ídolo, mas eles trataram ela aqui como se fosse. Olha, esse objeto é um objeto mágico. Se ele estiver conosco, nós obteremos a vitória. Assim é muitos cristãos hoje. Assim são muitos, sabe por quê? Jesus para muitos é apenas um amuleto. É apenas uma fezinha que ele faz para conseguir os seus objetivos. Para conseguir talvez o seu tão sonhado emprego, a sua casa, a sua faculdade. Daí vai ao culto. Daí dá o dízimo, daí dá a oferta, daí faz jejum, daí sobe ao monte. Mas com qual intuito? O intuito é alcançar o seu próprio objetivo. Eu tenho uma conhecida que não é nem crente, mas ela fala para mim que ela é dizimista, fiel, não falha. E eu disse, uma vez perguntei para ela, mas por quê? Ela disse assim, porque antes de eu comprar minha casa eu fiz uma promessa. Se Deus me desse a graça de comprar a casa, eu ia dar o dízimo. Você percebeu que... E eu vejo bebendo quase todo final de semana. É impressionante. Beber de cair mesmo. Ruim. Aí você percebeu como que são as coisas? Não foi apenas um amuleto. Eu fiz ali um voto, deu certo, resolveu o meu problema. Muitos fazem isso em relação à casa, à esposa, ao marido, um carro, a uma estabilidade. Muitos dizem ser servos de Deus, mas o que eles querem, na verdade, é serem servidos por Deus. Deus, para muitos, é como se fosse um criado de hotel, onde você toca o sininho ali, e diz, Senhor, estou precisando de algo, me ajuda, faz aqui. Ou como se fosse um gênio da lâmpada, né? Você dá uma esfregadinha ali, e diz, Senhor, cumpre esse desejo aqui, porque agora o pau está quebrando. O bicho pegou, precisa da sua ajuda. A diferença é que nós não compramos a Deus com aquilo que nós temos. Meu irmão, o que você tem para barganhar com Deus? Você já fez essa pergunta? Vai barganhar o quê? Deus, olha, se o Senhor fizer isso, eu te dou aquilo. O que você tem que ele já não tenha? Ou melhor, o que você tem que não é dele? Só que muitos cristãos querem o tempo todo fazer barganha. Infelizmente, a diferença de muitos cristãos para católicos, que vai lá, que compra o Santo Antônio, tira o menininho do colo e diz, só devolvo o menininho assim que você me der o marido. Ou para o fulano, que vai lá, oferece um monte de fruta, uma mesa farta para o orixá, não sei das quantas. Sabe qual que é a diferença deles para cristãos de hoje em dia? Nenhuma. O cristão ele não faz desse jeito. Ele só muda. Ele diz assim, olha, Senhor, farei uma campanha de 7 domingos. Ao findar desses 7 domingos, a minha bênção tem que chegar. Uma semana de jejum no monte. Ou uma oferta bem gorda, como se Deus estivesse precisando de dinheiro por conta da pandemia, né? Um auxílio emergencial que a gente ajuda ele. Então nós vamos achando que nós conseguimos comprar a Deus com essas coisas. E é claro que não conseguimos. Este povo, por usar Deus de uma forma indevida, eles escolheram tumores e desgraça em suas vidas. Eu e você não podemos ir para o mesmo caminho de forma alguma. E para encerrar algumas lições que nós temos aqui, é que de fato Deus, ele usa até os ímpios para subjugar a igreja, para punir o seu próprio povo. Jeremias 43, sem livres? Jeremias 43, 10.
E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandei ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Você lembra? Nabucodonosor era o ímpio dos capeta mesmo, João Dória da vida. Eis que eu mandei ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Mas olha que interessante grifado ali. Deus diz que Nabucodonosor, ele é servo de Deus. Ou seja, eu estou usando este homem aqui, ímpio, para punir a minha igreja que se desviou do meu caminho, o meu povo que se desviou do meu caminho. É por isso que quando nós vemos governos tiranos e corruptos que têm assolado toda uma nação, igual o PT fez conosco, nos saqueou durante anos, não só, claro, o Partido dos Trabalhadores, PSDB e vários outros. Quando nós vemos isso, pode ter certeza, não é apenas incompetência nossa ao digitar 13 na urna, é Deus punindo a nós, porque nós temos nos afastado a cada dia mais dele. Você acha que um governador igual esse que nós temos hoje em dia, você acha que também não pode ser a mesma coisa? Deus de fato nos punindo por conta dos nossos pecados. Por isso é de suma importância eu e você orarmos assim como Davi orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Tu me sondas e me conheces. Arrependimento é a única forma de Deus ter misericórdia das nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. A igreja é julgada por seus pecados, mas você pode ter certeza, se a coisa é feia para o nosso lado, meu irmão, imagina para os ímpios, hein? Um dia vai chegar ao lado deles também. Uma vez eu lembro que nós íamos fazer uma camiseta na igreja, e nós estávamos lá debatendo sobre que frase iríamos colocar. Eu não lembro, a frase ganhou, era uma que o Thiago citou lá, eu não lembro qual que era. Mas eu lembro que o irmão citou uma que eu achei fabulosa. Camiseta nossa de crente escrita assim: se está ruim para mim, imagina para você que é ímpio. Para mostrar de fato isso. Olha, cara, se a gente que é crente, a gente passa uns perrengues danados, vai chegar a sua hora, com certeza. Mas nós vemos também que o juízo de Deus não é um acidente. Dagon caiu a primeira vez, aquela imagem. O que eles pensaram? Ah, foi um acidente. Coloca o bichinho de pé de novo. Caiu a segunda vez, quebrado, os braços e a cabeça. Às vezes, o juízo de Deus tem sido sobre nossas vidas, e nós pensamos assim: coincidência. Não, isso aqui, ó, o emprego foi embora, o casamento acabando, a vida financeira indo para o beleléu, enfermidades, traz enfermidades. Não, isso aqui não é a coincidência da vida. Será que às vezes também não pode ser? Às vezes Deus nos dando um toque dizendo: o que você tem feito de errado, meu filho, minha filha? Mude. Se reavalie. Será que você não está longe de Deus e às vezes mesmo frequentando cultos? Porque o fato de frequentar culto não quer dizer que estamos próximos de Deus. É claro, quem está próximo frequenta. Mas nem sempre estar em um salão, reunido com pessoas, significa que temos o coração para Deus. Será que às vezes não é Deus nos dando chance? A vida começa a se enrolar, as coisas começam a dar errado, e a gente pensa: coincidência. Será que às vezes não é Deus punindo o nosso pecado? Aquele pecado que talvez só nós sabemos? Quando colocamos a cabeça lá no travesseiro, que o cônjuge não sabe, os pais não sabem, o pastor não tem nem ideia. Mas aquele pecadinho fica ali. São às vezes apenas sinais de Deus nos derrubando aos poucos. Porque pode ter certeza, todos os ídolos cairão diante do Senhor. Todos. Dagon foi apenas mais um. Mas o maior ídolo que talvez atrapalhe o agir de Deus e que faça com que Deus nos coloque para baixo, sabe qual é? Somos nós. Nós somos o pior problema. Nós somos aquilo que mais impede Deus agir nas nossas vidas. E às vezes o seu ídolo não é apenas uma imagem de 30 centímetros. Sabe qual é o seu problema? O seu ídolo talvez seja a sua sabedoria, sua conta bancária, o seu orgulho, a sua saúde de atleta. E você pensa: olha, então problema nenhum vai chegar à minha tenda. Eu sou muito inteligente, tenho saúde, dinheiro, trabalho. Nós somos o maior impedimento para Deus agir em nossas vidas. Nós somos o maior ídolo de nós mesmos. Portanto, você precisa perceber que sem Deus você não é nada. O cristianismo começa com essa experiência. É você estar ali com a boca no pó e reconhecer que, puxa, eu que pensava que eu era tanto, agora eu vejo que de fato, quem sou eu? É por isso que não dá para conciliar.
Aquele cristão que cresce em graça com o cristão que cresce também em orgulho e arrogância. Porque ele está indo na contramão daquilo que Deus diz. E é interessante aqui, né? Ele estava lá com a cabeça decepada, Dagon, né? Com a cabeça cortada lá no chão, para mostrar, olha, esses ídolos não têm inteligência nenhuma. O único inteligente de fato é Deus. Às vezes esse é o nosso problema, a gente confia demais naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz. E de repente, a gente se vê em situações que a gente não pode fazer mais nada, a não ser clamar a Deus, com as mãos cortadas para de fato mostrar, olha, quem tem poder é Deus. Esses deuses aí não são nada. O braço deles, a força deles não pode nada por si mesmo. É isso que você precisamos entender, irmãos, que na nossa força nós não conseguimos nada, que tudo que nós fazemos é porque Deus nos dá força, porque nós sem Ele, olha, você pensa assim, não, tem algumas coisas que eu dou conta, é engano. Eu já falei para os irmãos, né, o meu filho uma vez, eu explicando para ele o que é milagre, e eu falei, olha, o simples fato de você abrir os olhos toda manhã, isso é um milagre. E ele disse, pai, esse milagre não precisa, esse eu sei fazer sozinho. Porque ele acha que é normal abrir o olho. Não, não é. Tem pessoas que não conseguem. Isso aí, às vezes, em instantes. Às vezes, tem uma doença, né? Infelizmente, a tia da irmã aqui deu um problema na cabeça, a questão de um mês, faleceu. Cadê a força do ser humano, gente? Cadê? Acabou, nós não somos nada sem Deus. Eu e você precisamos, de fato, aprender que as humilhações, que as derrotas, podem, às vezes, ser Deus nos conduzindo a nos prostrar diante dele. Toda a aflição, tudo aquilo que parece que, olha, deu errado, toda angústia, todo problema, às vezes é Deus dando um jeito de mostrar para nós, olha, você consegue ver o quão falho você é e o quão dependente de mim você é? Você consegue perceber que, na verdade, a sua força não é sua, mas a sua força vem de mim? Mas a boa notícia é que as piores épocas são anúncio também de melhores épocas. É o que nós vemos constantemente na Escritura. O povo estava lá em desgraça, desgraça e desgraça. E então o povo se arrependia e Deus, misericordioso, refazia toda a vida daquela nação, daquele povo que tinha se quebrantado. Israel estava aqui em frangalhos, religiosamente, politicamente e militarmente. Mas depois desse período que eles passaram por muitos problemas, diz a Escritura que veio o reino de Davi. E de Davi veio aquele que seria o Messias, da linhagem de Davi. Um dos sinais da vinda de Jesus Cristo, sabe qual é? Caos, desgraça, destruição, guerras, fome, epidemias. E depois de toda essa desgraça, o nosso Senhor voltará. Agora, se eu e você queremos de fato ver o Senhor transformando nossa vida, só há um caminho. Que eu e você venhamos a nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Venhamos a reconhecer que nós precisamos de Deus em tudo e em todas as áreas da nossa vida. Amém, meus irmãos?